Glórias a Deus. Muito feliz, nós estamos caminhando aqui para uma temporada nova. O ano agora começa, né? No nosso estilo brasileiro, o ano começa, a gente agora começa a se encaminhar para iniciar realmente com os dois pés, 2025. Passou o carnaval, passou esse feriado e agora a gente começa já a imaginar o ano. A galera começa a retornar à sua faculdade, aqueles que estão fazendo no trabalho, algumas coisas começam a acontecer. Então nós estamos muito animados para aquilo que Deus vai fazer nesse lugar ao longo desse ano. Eu creio que esse é um ano em que Deus deseja fazer muitas coisas nessa cidade por meio daqueles que estão aqui nesse lugar, nessa igreja, em nome de Jesus. Você crê nisso? Não me pareceram muito empolgados. Você crê realmente que Deus pode fazer algo poderoso por meio da tua vida? Amém? Não só por mim, não só por aqueles que servem nesse lugar, mas por meio de você que está aqui hoje, que chegou nesse lugar hoje. Deus pode te usar para a glória dele, em nome de Jesus. E nós vamos ver isso hoje. Abre a tua Bíblia aí lá em 1 Coríntios capítulo 11. Hoje nós estamos recheados aqui de 1 Coríntios, especialmente capítulo 11, a ceia também, quando Paulo ministra ali a ceia no capítulo 11, e hoje nós vamos falar do capítulo 11 também. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, nós vamos ler só ele vai aparecer aqui também na tela, porque eu gostaria que você firmasse bem, fixasse bem esse versículo que vai aparecer aqui. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Você pode ler isso comigo? Vamos ler todo mundo junto? Vai ficar bem bonitinho? Sejam meus credo. Macredo. Dizem que essas gerações mais novas estão muito devagar e olha, estou começando a acreditar. Vamos junto comigo? Bora! Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Uau! Você dizendo isso, quem diria? Você que ia nas festas, você que reclamava e falava de todo mundo, você que ria dos crentes, você dizendo isso com a sua boca. Eu posso dizer isso por mim, eu ria dos crentes, achava isso aqui uma loucura. Eu tinha uma igreja muito barulhenta do lado da minha, não muito diferente da nossa, por sinal, muito barulhenta, crentes muito animados, e eu achava aquilo tão ridículo. Eu e minha mãe, a gente ria deles. E hoje eu estou aqui pregando e falando, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Para você ver como Deus faz as coisas, Deus muda a nossa história. E nós vamos ver um pouco disso hoje. Eu gostaria que você só fizesse mais uma oração, pedindo concentração e a doce presença do Espírito Santo. Vamos lá? Espírito Santo, nós oramos aqui agora e nós dirigimos a nossa oração a Ti. Nos dá o Espírito do Senhor, que o próprio Cristo nos prometeu, de sabedoria e revelação. Nós cremos que existe uma revelação profunda da Tua palavra ao nosso coração nessa noite, e nós confiamos em Ti, não confiamos na força da estrutura, na força da dicção, na força do homem, na força da capacidade humana, mas não, nós cremos naquilo que Paulo disse, que a palavra do Senhor é o poder de Deus. Nós cremos nisso, e por isso, Espírito Santo, nós confiamos nisso. Usa a Tua palavra como uma espada afiada e entra nos corações e muda histórias nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém? Bora com tudo. Galera, quando nós nascemos, uma das primeiras capacidades que nós temos, quando nós começamos a nossa jornada de vida, uma das primeiras coisas que acontecem já a partir de 24 horas, diz a ciência, é que nós conseguimos ter a capacidade de imitação. Isso acontece com todos os seres humanos, e é o único ser que tem essa capacidade de imitar situações complexas de outro ser semelhante. Dizem que uma criança, um bebê de 24 horas já consegue imitar os movimentos da língua da sua mãe ou do seu pai ou de qualquer ser humano ao seu redor. Se o seu pai ou a mãe passar o dia todo olhando para aquela criança recém-nascida, mostrando a língua para ela, ela provavelmente vai mostrar a língua em 24 horas. Porque o ser humano, ele tem essa capacidade imitativa. Ele tem essa capacidade de iniciar a sua jornada e seguir na sua jornada, imitando formas, trejeitos, falas
Essa é uma característica humana e só está depositada sobre o ser humano. Algumas coisas nós vemos no reino animal que eles fazem instintivamente. Esse dia eu estava vendo um vídeo na internet, aqueles vídeos massa que acontece, e alguém postou lá e eu achei muito massa. Você já deve ter visto esse vídeo, e ele rola às vezes no Discovery Channel, naqueles documentários. A girafa nascendo. Quem já viu a girafa nascendo? Cara, é um negócio. Ela já cai do 3º andar assim, pá. E é louco porque ela levanta e sai caminhando. Ela não viu ninguém fazendo aquilo e ela já sai caminhando. É um instinto. Agora, o único ser que tem capacidade de copiar por causa de questões sociais alguém é o ser humano. O ser humano é o único ser, segundo a ciência, que consegue fazer réplicas de situações para que ele esteja inserido. E nós não vamos muito longe. As febres que nós temos, o que é a moda se não isso? A moda é nada mais você olhar alguém vestindo uma roupa ridícula lá em Nova York, e daqui a um ano está todo mundo usando aquilo, e é a coisa mais descolada do mundo. E agora me disseram que essas calças que eu uso, que são mais apertadas embaixo, já foi. Agora a galera usa umas roupas, e aí tá difícil eu voltar com aquela coisa folgada, né? O Dionísio, a galera tá tentando ser o stylist aí, tentando me botar no prumo da atualidade, que essas roupinhas aqui mais... Então, tipo assim, o ser humano, ele se insere socialmente. Esses dias eu estava olhando um culto da Coreia do Sul, e a Jéssica ela estava do meu lado, eu dizia: Jéssica, olha a liturgia disso, olha a forma. Dificilmente eu congregaria nesse lugar, gente. É muito diferente. Mas é uma igreja, é a maior igreja única de congregação, de membros do mundo. A Yod Church lá da Coreia do Sul, que tem 800 mil membros. 800 mil membros. E uma liturgia durante a oferta, era uma pessoa cantando um estilo de ópera assim. E eu pensei, cara, eu não conseguiria, não vai, é difícil, o meu jeito é outro. Mas aí tu pensa assim, tu é mega moderninho e tal, vem com essas roupinhas pretinhas, que nem você vem aqui, você vem com a roupinha e tal. Cara, isso é só um contexto social, só isso. Lá na Coreia do Sul eles vão olhar para ti e vão dizer, eu nunca, jamais cultuaria numa igreja assim, que eles ficam cantando essas músicas desse jeito. Liga um pouquinho mais de luz aí, tá muito escuro, muda um pouco, para que essa fumaça? É um jeito diferente, é só contexto social. E o que o ser humano faz para se inserir no contexto? Ele imita. Não há explicação, ele imita. Porque todo mundo compra, gente, eu juro, eu entrei numa loja da Vans, eu não achei nada bonito. Mas a pessoa vai lá e compra esses tênis aí que eu acho tosco. Não, tô brincando, tá todo mundo. Arrumei metade da igreja, virou minha inimiga. Já fecharam o coração com a palavra. Fazendo a minha culpa aqui, eu comprei um tênis da Vans, mas nem dá pra ver o nome da marca da Vans, porque enfim, outra hora eu explico. Mas é todo branquinho, é bonitinho, cano longo, é o jeito que eu gosto. Achei um, em meio a milhares. É só inserção. Muitas pessoas, às vezes, elas querem se inserir num contexto, inserir num meio, e elas imitam. O ser humano é assim. O ser humano tem essa capacidade de imitar os outros. A capacidade biológica, científica, comprovada. E tem muitos estudos que comprovam essa realidade. Estudos não cristãos, de faculdades gigantes, que chegam a essa conclusão. O ser humano é esse ser que tem essa capacidade. Agora, quando nós olhamos para o contexto espiritual, isso ganha uma outra dimensão. Esse instinto, essa capacidade, ela ganha uma outra dimensão. Porque nós vemos que essa capacidade humana, ela não é um mero instinto biológico. Ei, entra aqui comigo, cara. Se tu perder o bonde, vai chegar lá no fim, você vai estar... O que te pegou aí que eu não estou ligado? O ser humano, ele é assim. E aí você diz assim, cara, esses dias eu estava pensando qual o motivo da sobrancelha. E aí a gente pensa, e a gente vai para a biologia, a gente chega à conclusão que quando você sua demais, o suor escorre e não cai no seu olhinho. Talvez algumas pessoas ainda vão perguntar para Jesus para que o baço, né? Porque talvez é esse que as pessoas tiram, para que algumas coisas que as pessoas acham que são. Mas praticamente tudo, a ciência já chegou à conclusão que tem uma finalidade. E tem algumas coisas que nos tornam distintos de outros animais, justamente de outros seres, justamente porque Deus quis assim. Porque você tem essa capacidade imitativa,
porque Deus quis assim. E isso diante do Senhor é poderoso, porque quando o homem e a mulher saíram do jardim, não existe forma de você voltar para esse lugar. Diante da sua carne, diante do seu eu caído, diante do pecado que habita em você, a partir do momento que Adão e Eva pecaram, e todos os subsequentes pecaram também, não há forma de você voltar para esse lugar. Não há jeito de você chegar de novo nesse lugar da perfeição. Então Cristo, ele se apresenta como um modelo. Você, da sua forma, no seu intelecto, no seu racional, na sua capacidade cognitiva, você não consegue compreender as coisas de Deus. E por isso a Bíblia diz que Jesus fala que ele envia o Espírito de Deus é quem ministra em nós a capacidade de nós termos, como 1 Coríntios capítulo 2, a mente de Cristo. Olhando para Cristo, imitando a Jesus, nós olhamos para Jesus e imitamos muitas vezes sem entender. Porque se você quer compreender as coisas de Deus, muitas vezes você vai cair no seu intelecto, na sua racionalidade, na sua justiça. Na sua justiça, que fala que muitas coisas são injustas, mas que ainda assim são abraçadas pela graça de Deus. Na sua justiça que é falha. Por isso, a nossa capacidade imitativa, ela não tem somente um cunho social, mas ela tem um cunho protetivo e gracioso. Deus está dizendo assim: pare de inventar moda, pare de inventar coisas na sua cabeça, e só imite a Jesus. Olha para Jesus. Jesus olha para os seus discípulos e diz: ei, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendam de Jesus, que se revoltou no templo quando viu pessoas transformando a fé em qualquer coisa e explorando umas às outras. Quando subiam as pessoas ao templo para adorar a Deus, e lá dentro do templo tinham pessoas que estavam fazendo daquele lugar um lugar de compra e venda de animais para adoração. Jesus se revolta com aquilo. Assuma esse caráter para você. Olhe para esse lugar e diga: cara, eu quero viver uma vida santa e santificar por onde eu passar. A imitação humana é uma dádiva, é uma bênção, é algo que Deus nos deu. Eu quero ir para o primeiro ponto dessa mensagem, depois de ter feito essa introdução, e ele vai aparecer aqui na tela. Qual que era o contexto desse lugar? O contexto explosivo de Corinto. Por que Paulo fala isso lá para Corinto? Agora eu fiz essa introdução, ela é uma introdução da teologia bíblica sobre a imitação. A teologia bíblica misturada com a ciência, com a antropologia humana sobre a questão da imitação. Agora vamos trazer para o contexto de Paulo. O que Paulo estava querendo dizer para aquela galera de Corinto quando ele fala sobre a imitação? Bora lá então. 1 Coríntios tem 13 capítulos. O capítulo 1 e 2 de 1 Coríntios é um capítulo muito poderoso. São os capítulos que Paulo está dando uma instrução para uma igreja. Capítulo 1 e 2, Paulo está dizendo o seguinte: ele está dando um carteiraço. E o carteiraço de Paulo não é dele. Veja, o carteiraço de Paulo não é dele. Paulo está dizendo para a igreja: a palavra é o poder de Deus. Ele começa: eu vou mandar uma carta para esse pessoal. É uma igreja que está dando muita treta. Eu vou dar um carteiraço logo de cara. Capítulo 1 e 2 é focado em dizer que a palavra de Deus é o poder de Deus. E ele fala sobre isso nos primeiros 2 capítulos. Ele discorre resumidamente dizendo que há poder no Evangelho, que há poder na palavra de Deus, que há poder na comunidade de fé. Ele começou assim, deu uma amaciada na galera e tirou os freios. Depois dos 13 capítulos, o capítulo 3 até o capítulo 10, 1 e 2, poder da palavra, do 3 ao 10, Paulo ele disseca todas as tretas que estão rolando na igreja.
ele disseca. Lá nessa igreja estava rolando divisões por causa do orgulho, nessa igreja estava rolando partidarismo, nessa igreja estava rolando imoralidade sexual, e tolerância com imoralidade, ou seja, pessoas que eram imorais sexualmente, participando ativamente do alto nível de voluntariado daquela igreja, né, trazendo para a nossa linguagem. Litígios públicos entre irmãos, ou seja, um irmão processando o outro, e aí Paulo tem que dizer, gente, vocês têm que resolver dentro da igreja, qualquer coisinha vocês estão indo na justiça dos homens, vocês têm que perder mesmo, se matarem lá. Nessa igreja estava rolando associação com paganismo, e nessa igreja, por fim, ali no capítulo 10, ele fala lá no capítulo 8, mas por fim, lá no capítulo 10, Paulo também termina ali, logo chegando nesse versículo 1, Paulo ele fala sobre o uso egoísta da liberdade que Deus nos deu. Cara, isso aqui é massa demais de estudar, velho. O uso egoísta, sabe o que é o uso egoísta da liberdade que Deus me deu? Que eu sinto que eu tenho liberdade em Deus para adorar o Senhor, levantar as minhas mãos, e daí porque eu vejo alguém que não adora a Deus levantando as mãos, eu me sinto superior a ela. O que estava rolando naquela igreja é que alguns irmãos acreditavam que podiam comer qualquer coisa, porque eles já entendiam, eles se sentiam já na capacidade de dizer, cara, eu posso comer qualquer coisa porque Deus ele santifica, eu posso comprar em qualquer mercado, esses são os termos que Paulo usa, eu posso comprar em qualquer mercado e, cara, não interessa se dali do mercado para lá fizeram orações, ofereceram coisa em cima dessa comida, colocaram assim, cara, não interessa, quando ela chegar na minha mesa, Deus vai abençoar. Era isso que eles acreditavam. Até aí, meu amigo, top. Se você é desses puritanos, meu amigo, a tua comida passou por tanta coisa. Ah não, eu só como comida santificada. Meu amigo, então começa o teu jejum hoje. Isso aí passou por tudo, essa tua comida. Gente orando por ela, gente amaldiçoando ela, passou na mão de meia dúzia, vem lá de, sabe lá Deus de que país o que tu está comendo. E tinha a galera que não, a comida tem que ser santificada, não sei o que. E aí esses irmãos achavam que eram superiores, esses que tinham essa liberdade de consciência, achavam que eram superiores. E sabe o que Paulo disse? Paulo disse para não escandalizar o teu irmão, para não chatear o teu irmão, para não enfraquecer o teu irmão, abaixa a tua bola, tenha paz com todos, é isso que Paulo fala. Abaixa um pouco a tua bola, diminui um pouco. O teu irmão não gosta de comer, teu irmão adora a Deus com a mãozinha abaixada, ele não tem essa intimidade, ele tem esse outro jeito de adorar a Deus, essa outra forma de consciência, que é o termo que Paulo usa. Deixa ele numa boa, não entra nessa, não se sinta superior a ninguém, olhe para os outros como se fosse superior a você mesmo. Então, veja, essa era a treta mais leve da igreja. Tem uma treta ali no meio, mas daí vou deixar para você ler em casa, te vira. Vai ler lá Coríntios. Essa era a treta mais leve e essa que terminou. E aí quando terminam essas tretas todas, chega lá no fim, o versículo 1 do capítulo 11. Todos os teólogos que eu pesquisei, Tim Keller, N.T. Wright, Champlin e vários outros, esqueci agora, pelo menos mais uns 2, todos eles disseram a mesma coisa. Esse versículo ele não, porque a divisão dos textos, dos capítulos bíblicos, elas eram feitas, elas foram feitas 3 ou 4 séculos depois. Não é a divisão do cara que estava escrevendo lá, no caso Paulo aqui. Paulo está escrevendo, agora esse versículo, não existia versículo, era uma carta. E na hora de dividir, as pessoas lá na época entenderam que esse versículo começava uma nova história, mas todos os teólogos hoje, a maioria, ou pelo menos os mais atuais, e até mesmo alguns bem antigos, como Matthew Henry, ele fala a mesma coisa, que esse versículo ele é o fim do 10. Ele é o fim do 10. Ou seja, Paulo, ele termina os capítulos 3 até 10, com o versículo 1 dentro do 10, vamos botar lá para dentro. Ele termina do capítulo 3 até o 10, falando de todas as tretas da igreja. E aí lá no fim, no capítulo 10, no versículo 34, ou versículo 1 de 11, ele fala, gente, a solução para vocês, sejam meus imitadores. A solução para vocês é ser imitador de alguém que anda com Jesus.
A solução para toda aquela situação era caminhar próximo e olhar para alguém. E agora Paulo faz algo que não coloca ele numa posição privilegiada, porque o fim da frase é: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Como eu sou de Cristo. A âncora ainda é Jesus. Jesus ainda é o balizador. Jesus é a nossa fonte. Jesus é ainda o nosso caminho. Mas ele usa instrumentos, e por isso eu disse aqui: quem estava precisando de uma oração, levante a mão e alguém vai orar por você. Se alguém precisa de um abraço, alguém vai vir e abraçar você, eu vou orar por você. Porque Jesus, sabe onde é que está Jesus? Jesus está aí do teu lado. Encosta no teu irmão aí, no ombro dele. Faz esse favor para mim, essa gentileza. Você está encostando em Jesus. Amém? Sabe o que a Bíblia diz? Que a igreja é o corpo de Cristo. Você está encostando no ombro, você está encostando em uma parte, um prisma, uma faceta, uma expressão da beleza de Jesus. Está aí do teu lado. Glória a Deus. E Paulo, com essa expressão, essa faceta, esse prisma, essa ilustração, essa luz, esse brilho, ele manifesta Jesus. E ele está dizendo: ei, vocês que estão cometendo imoralidade sexual, ei, vocês que estão colocando os outros abaixo de si, ei, vocês que estão vivendo uma vida perversa, ei, vocês que estão fazendo coisas ruins, olhem para mim, eu estou vivendo uma vida de sacrifício, de devoção, entregando a minha vida a Cristo. Olhem para mim, imitem a minha vida como eu estou imitando Jesus. Ele é o âncora, Ele ainda é a nossa salvação, Ele é para quem nós devemos olhar. E se vocês precisam olhar para alguém, olhem para mim. Agora nós iniciamos essa pregação e você leu esse texto. Vou jogar nas tuas costas. Você leu esse texto. Você leu. Eu não obriguei ninguém. Eu falei aqui, repitam comigo, até fiz a brincadeira para vocês. Mas ninguém é obrigado a nada na igreja. Amém? Ainda vivemos uma democracia, ainda há liberdade. No reino de Cristo, quando estivermos lá, estaremos debaixo da teocracia de Deus. E sabe o que nós vamos fazer lá? Isso é outra pregação, mas isso me motiva muito. Lá nós vamos adorar a Deus, junto com os anciãos, junto com os anjos, toda a igreja gloriosa. Não tem mais democracia lá. E não vai ser ruim. É difícil de entender, né? A sua mente, que muitas vezes não é de Cristo, não entende. E nem a minha. Porque o lugar de Deus, estar com Deus, é o melhor lugar para se estar. Não há o que escolher quando nós já estamos diante da melhor opção. Uau! Amém! Glória a Deus! Paulo diz: sejam meus imitadores, imitem a minha realidade. Agora vamos olhar o contexto de novo. Volta aí. Rebobina essa fita aí. Volta essa música aí, volta para o início e vamos lá. Capítulo 1 e 2, o Evangelho é o poder de Deus. Capítulo 3 a 10, treta e treta e treta. Seja meu imitador como eu sou de Cristo. Capítulo 11, Paulo diz assim o seguinte. Agora eu vou dar um exemplo de como é que a gente imita Cristo. Capítulo 11, o que Paulo faz? A ceia. Ele vai para a ceia para mostrar para você, crente moderninho, que acha que todas as tradições da igreja são besteira e que agora você vive uma nova vida freestyle, para mostrar para você que tradições são importantes e que nós devemos imitar aqueles que vivem e fazem as coisas extraordinárias diante do Senhor, e que nós devemos olhar aquilo que foi feito como legado e dizer: cara, isso é para mim, eu preciso imitar isso. E tem costumes e tem coisas que são válidas para a minha geração. Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Deixa eu dar real para vocês, é o seguinte: no dia que Cristo foi traído, Ele me deu uma palavra. Ou melhor, no dia que Cristo foi traído, Ele recebeu os seus discípulos e ceiou com os seus discípulos. E aí Paulo discorre lá, versículo 23 e tal, sobre a ceia que o Adriano ministrou aqui. Então capítulo 11, ceia, mostrando que a mesa do sacrifício, a ceia do Senhor, esse lugar dos arrependidos é um lugar de imitação. É um lugar em que você replica uma coisa.
Você faz um processo, você faz algo de forma repetida para lembrar de algo, para viver algo. E aí agora vem a cereja do bolo, vem algo poderoso. Vem os capítulos 12 e 13. O que fala capítulo 12 e 13 de Coríntios? Sobre os dons de Deus e o poder de Deus. Por isso que a gente tem que fazer uma leitura bíblica, teologia bíblica. Para quem não conhece, vá um pouco mais a fundo. Essa teologia bíblica que olha a Bíblia de forma holística, inteira, que dá esse zoom out nas escrituras e faz essa leitura. O que Paulo está comunicando com essa carta é que você lê um versículo hoje e o outro versículo lá daqui a 2 anos. Paulo escreveu essa carta muitas vezes numa sentada, então ele tinha um raciocínio do início ao fim. Ele estava construindo algo. Ele estava dizendo, cara, o evangelho é o poder de Deus. Vocês têm essas tretas, imitem a Cristo. Vocês querem imitar Cristo? Vamos embora, então eu vou mostrar para vocês. Sentem um do lado do outro e vivam a ceia. Olhem um para o outro agora, olho no olho. E sabe o que isso vai fazer com vocês? Com que vocês vivam o poder dos dons de Deus. O poder de Deus por meio da capacitação daqueles que são chamados a viver talentos e dons para a glória de Deus. Seja profetizar, seja orar em línguas. Você está pegando isso? Não tem como você imitar Cristo, ou você viver os dons de Deus, e os talentos de Deus, sem você imitar a Cristo. O que nos habilita a vivermos os dons de forma poderosa é a imitação dos santos pela vida em comunidade. O que nos habilita a viver uma vida poderosa de dons é imitar os santos num contexto de comunidade. Paulo, ele tinha raízes rabínicas. Gente, hoje a nossa geração, a nossa cultura é radicalmente diferente daquela. Naquela época existia a tradição oral. As pessoas decoravam textos gigantes das escrituras. Eles tinham o Talmud, e isso existe até hoje no meio judaico. O Talmud, que é um grande comentário sobre a Torá, gigantesco. Eles tinham outros livros e outros tratados que falavam sobre como viver a fé. Isso os judeus tinham, e tudo isso Paulo tinha. E tudo isso ele vivia. Então Paulo, ele vinha desse contexto extremamente copiativo, se é que existe essa palavra. Esse contexto imitativo, acho que essa existe. Esse contexto em que as pessoas imitavam uma a outra e replicavam, e essa era a cultura do judeu. Por isso que a Bíblia diz que Paulo, ele se criou aos pés de Gamaliel, que foi o seu instrutor, aos pés. Um dos textos desses tratados diz o seguinte, o texto ele fala que é como se fosse um tratado entre esses judeus que seguem essas tradições, e que Paulo bebia dessa fonte. O texto dizia assim, que a sua casa seja um local de encontro para os sábios, e que você se envolva com a poeira dos seus pés e beba das suas palavras com sede. Era esse nível. Então todos tinham um mestre. Jesus também foi chamado de mestre. Essa realidade era muito comum. Era muito comum naquele meio. E hoje o que nós vemos são pessoas vivendo realidades antagônicas a essa. Ninguém quer mais receber a ordem de ninguém. Ninguém mais quer ouvir ninguém. Todo mundo é dono da razão. Sempre tem um vídeo no YouTube que te ensina a fazer uma coisa melhor do que aqueles que estão do teu lado. Sempre alguém vai ter uma palavra mais profunda do que seu pai e sua mãe. Sempre aquela pessoa que vem de longe vai falar algo mais profundo e mais verdadeiro do que sua esposa ou seu esposo. É sempre alguma coisa assim que nos leve para um lugar em que nós não temos mais pessoas do nosso lado, que nós confiamos, que nós baixamos a nossa guarda e nós recebemos uma instrução. Vivemos uma geração independente, e Paulo, ele bebia dessa fonte para manter essa capacidade imitativa. As pessoas instruíam umas às outras de geração em geração. Num tempo em que não havia escritura, não havia palavra, as pessoas decoravam os textos, se uniam e cada um sabia uma porção. Esse era o contexto que eles viviam. Essa era a raiz de Paulo,
de Moisés passando para Josué, de Eliseu passando de Elias passando para Eliseu, de Jesus passando para os seus discípulos. É isso que Paulo está conectando. E aí Paulo agora ele resolve, em meio a toda essa igreja e toda essa loucura que é essa igreja, ele resolve aprofundar a loucura, porque agora ele está falando para uma igreja que está caminhando para se tornar independente. Ele está falando para uma igreja que está caminhando para dizer assim: cara, toda essa tradição não me serve, todas essas coisas não me servem. Diante disso, Paulo ele resgata a cultura e diz: sejam meus imitadores. Ele vem com uma loucura ainda mais profunda: sejam meus imitadores, imitem alguém. Vocês precisam de mestres, vocês precisam de pessoas que inspirem vocês. Quem é a pessoa que inspira você? Quem é a pessoa que tem o teu coração? Essa é a pergunta. Muitas vezes quem tem o coração das pessoas do nosso tempo é alguém que nem sabe que você existe. Às vezes você tem o seu coração aberto para alguém, para alguma pessoa famosa, que nem sabe, e que tem opiniões sobre coisas firmes e fortes, e você nunca vai nem conhecer essa pessoa pessoalmente. Ou você tem um coração aberto para alguém que você admira muito, mas essa pessoa não é um imitador de Cristo. Paulo está dizendo: ei, vocês querem ser os independentezinhos, vocês querem ser os bambambam, vocês querem ser, cada um tem as suas ideias. Cara, sejam meus imitadores. Sejam meus imitadores. Paulo vem com uma loucura ainda maior que a dele. Sabe que o capítulo 1, só no capítulo 1 de 1 Coríntios, Paulo escreve a palavra loucura 4 vezes. Ele já está preparando o terreno para o que está por vir. Ele fala o seguinte: olha, o evangelho é loucura. É loucura para aqueles que estão se perdendo. Versículo 18 do capítulo 1. O versículo 25 do capítulo 1, ele fala que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. E no capítulo 2, ele vai falar lá no versículo 14, ele segue falando sobre loucura. Ele fala: as coisas espirituais se discernem espiritualmente, mas para aqueles que não discernem é loucura. E tem um versículo que me pega muito no capítulo 1, que diz o seguinte, no versículo 27, diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele escolheu as coisas fracas para confundir aquelas que são. Deus escolheu uma coisa louca desse mundo, e é você, um imitador de Jesus, um alvo tão longe. Se você quer uma coisa a mais, você pode estar reclamando da sua empresa que te deram uma meta gigante esse ano. Você pode estar reclamando daqueles que colocam sobre você pressões gigantes. Mas o que dizer de Deus que olha para você e diz que você tem que imitar Jesus, o alvo impossível, Jesus na sua mansidão. Você tem uma unha encravada, já fica 5 dias deitado. Jesus morreu na cruz por você. Não era nem para ser a dor dele, por você, por amor a você. Que loucura, cara. Isso é uma loucura o que Paulo está fazendo. Ele está dizendo para essa galera: gente, que é uma loucura? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu lembro que quando eu cheguei na minha primeira igreja, quando eu comecei a congregar, eu entrei naquele lugar e muita coisa tinha errado naquele lugar. Assim como tem muita coisa errada aqui, é um lugar de pecadores, 100% pecadores. Não tem um único sequer que se salve. Romanos 1:23 fala isso. Não há um único sequer que se salve desse lugar. Se não for a cruz de Cristo, se Deus entra nesse lugar e ele não encontra o sangue de Jesus, a presença de Deus gloriosa nesse lugar fulmina todos. Essa é a grande verdade. Nós seremos aqueles que olharíamos para o monte e diríamos: Moisés, vai no meu lugar, eu não tenho condições de subir isso aqui. Nós somos essas pessoas. Diante disso, eu lembro que eu entrei naquele lugar e vi vários problemas na igreja. E eu, diante do pastor, cheguei lá, chorei diante do pastor. Eu lembro que aquilo me comoveu, e aquilo era o Espírito, cara, eu tenho certeza, o Espírito Santo. Eu ainda não sabia nem o que era Jesus, chamava Jesus de Genésio, eu não sabia nada. E eu cheguei diante do pastor e dizia assim: pastor, eu fiquei sabendo que tem vários problemas aqui na igreja. Eu me converti nesse contexto. Uma igreja cheia de problemas, cheia de situações acontecendo em paralelo. Eu me converti nesse lugar. O Espírito Santo me pegou nesse lugar.
Mas uma coisa eu falei para Deus lá naquele dia. Eu disse numa oração muito singela, muito boba e com certeza humanamente ridícula, mas que de alguma forma chegou diante de Deus. Eu disse para Deus: Deus, eu não quero ser... Olha, tu já viu um cara que recém se converteu e já sai acusando os outros? Eu disse assim: Deus, eu não quero ser como essas pessoas. Se é para eu me converter, então que eu seja alguém, um crente fiel à tua palavra, à tua verdade. Porque a capacidade de imitar alguém também passa por um discernimento do Espírito, de você olhar quem é passível de ser imitado. E naquele dia, o Espírito de sabedoria e revelação, que não é coisa de intelectual, não é coisa de quem é QI 200, não, é coisa para quem vive intimidade com Jesus. Independentemente do seu estágio de fé, o Espírito de sabedoria e revelação, ele está te trazendo coisas. Talvez você vai ver coisas, vai experimentar coisas, e eu creio nisso em nome de Jesus, que nos próximos dias você vai experimentar coisas que nenhum daqueles que foram os campeões do prêmio Nobel, nenhum deles conseguiriam acreditar. Pela ciência não é possível, pelos olhos humanos não é possível, mas você viu, você experimentou, e é a presença de Deus, é o milagre de Deus, é a graça de Deus, é aquilo que Deus dá para aqueles que são os seus filhos, a presença da sabedoria e da revelação por meio do Espírito. E foi isso que Deus me deu, uma sabedoria e revelação para dizer: eu não sei nada, eu só sei o que eu não quero viver essa vida, eu quero viver uma vida para a glória de Deus. E desde então, foi uma oração que eu fiz: ai Marco, como tu é santo. Não, definitivamente não. Mas como Deus fez coisas extraordinárias em mim e por meio de mim também. Eu creio que esse mesmo Deus todo-poderoso e glorioso está sobre você hoje. Eu creio que essa mesma graça de Jesus, de sabedoria e revelação, está sobre você hoje. E que Deus deseja fazer algo em você nessa noite, de forma muito poderosa. A segunda coisa que eu queria falar hoje, e vai aparecer aqui na tela: o modelo divino e humano, quem devemos imitar. É isso aí mesmo. Agora foi, não foi. Perdemos. O pessoal foi no banheiro. Quem nós devemos imitar? Quem que nós devemos imitar? Jesus. Mas o texto ele fala Paulo. E você pode se fazer essa pergunta. Alguns podem questionar: imitar homens? Não devemos imitar somente a Cristo? Paulo não está pedindo idolatria, não está pedindo que nós coloquemos ele em primeiro. Não, Paulo está ensinando o modelo de discipulado. Ora veja, o modelo de discipulado que nós aprendemos por imitação. Ouve isso. Sabe o que a ciência diz? A ciência diz que as crianças imitam até aquilo que não faz sentido. Nenhum outro ser faz exatamente isso. As crianças imitam até aquilo que não faz sentido para estar inserido socialmente naquele lugar. Elas imitam gestos, trejeitos, formas, o que não faz sentido, o que não é compreensível. É exatamente aquilo que Deus pede de nós, que você imite até aquilo que você não entende. Imite a Cristo até naquilo que você acha que vai além de você. Imite Jesus até naquilo que você pensa que está além dos seus sentimentos e pensamentos. Que você olhe para Jesus e diga: Jesus, eu não consigo com as minhas forças, mas eu desejo. Eu não consigo entender, mas eu quero. Isso é o que Jesus está nos pedindo. E é isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quais são as características? A humildade de Jesus, lá em Filipenses fala. A obediência de Jesus, lá em João 15 fala. A abnegação de Jesus, lá em Romanos 15 fala. As necessidades que Jesus ministrava e buscava superar e ajudar das outras pessoas, lá em Mateus 20 fala. A santidade de Jesus, lá em 1 Pedro fala. A pureza de Jesus, lá em 1 João 3 fala. A perfeição de Jesus, Hebreus 7:26 fala. É isso que nós temos que imitar. E a pergunta que eu faço para você é: se imitássemos Cristo só na humildade dele, quantos conflitos deixariam de existir?
Se você imitasse Jesus só cara, eu não vou te pedir mais nada. Se você continuasse imoral sexualmente, se você continuasse mentiroso, continuasse ganancioso, continuasse invejoso, continuasse tudo, se você fosse só humilde, não teríamos muitas guerras e lutas que você está travando hoje e que não são necessárias. Muitas coisas que você está buscando ser aquele que vence, quando Jesus está dizendo para você, seja aquele que é humilde como Cristo. Muitas coisas que você está buscando porque você quer ser superior aos demais e quer provar alguma coisa para alguém. Jesus está dizendo para você, seja humilde. Imite a minha humildade, que fui humilhado, que fui colocado como nu numa cruz. É isso que Jesus está dizendo. Escolha características em pessoas e imite elas. Quem você considera que é manso, imite. Quem você considera que é santo, caminhe perto dessas pessoas. Ah, mas o fulano ele tem esses defeitos, meu amigo. Sabe qual é o grande erro muitas vezes que você comete? Você está procurando alguém perfeito para imitar tudo, meu amigo. Você vai esperar, viu? Há quem diga que vai levar pelo menos uns 300, 400 anos, de acordo com os acontecimentos históricos, para esse cara aí chegar, esse aí que você quer. Enquanto isso, tu vai ter que te contentar com esse Jesus que está do teu lado aí. Esse aí mesmo. Esse aí que é santo, mas muitas vezes comete alguns erros. Esse aí que é manso, 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 mas em alguns momentos você já pegou ele mentindo em algumas coisas, se arrependendo. Esse aí que é um cara extremamente espiritual, adorador de Jesus, serve na igreja, mas que há poucos dias se perdeu para a imoralidade sexual, olhou alguma coisa pornográfica na internet e está arrependido, está perdido, está triste e está se recuperando. Se você for olhar para as pessoas e dizer, cara, eu só vou ir atrás de alguém que não comete nenhum erro, esquece. Você não vai ter nenhuma referência em lugar nenhum. Nem vem falar comigo, eu também não vou poder te ajudar em absolutamente nada. Procure pessoas que têm áreas que você quer imitar e vá atrás e busque essas pessoas e ande com elas. A imitação acontece no andar junto. A terceira coisa que eu quero falar para vocês, e é a última, o poder transformador da imitação. Como replicar a Cristo em nós, como replicar Cristo em nós. Uma das coisas que eles falam é que, como eu já disse antes, as pessoas copiam passos irrelevantes. As pessoas copiam coisas que talvez não fossem válidas para o nosso tempo. Jesus orava nas madrugadas. Jesus fazia coisas que ninguém fazia. Ele abraçava os pobres e perdidos. Jesus se colocava à disposição de todos. Jesus andou com pessoas e colocou as suas energias para amar pessoas. Jesus não estava construindo um império. Se você acha que a igreja é um império, que você vai levantar a bandeira do Yu e ganhar a cidade para o Yu, você está com motivação errada. Nós queremos revelar a glória de Deus nesse lugar, nessa cidade. Não deixe de lado os detalhes da vida de Cristo para viver só o que te convém. Amém? No tempo de hoje, meus amigos, nós estamos vivendo um tempo, um tempo muito difícil. Mesmo as igrejas mais sadias estão passando por turbulências gigantescas. Glória a Deus, aqui no Yu a gente está super bem ainda, mas assim, quem está de pé, cuide que não caia. Como eu já disse algumas pregações atrás, até eu já tentaram fazer coisas contra mim aqui nesse lugar. Não existe imunidade, gente. Você tem que buscar ser santo, olhar para Jesus, buscar um lugar que tem uma cultura sadia, em que você vai crescer na sua vida de fé, em que você não vai viver fora da centralidade do Evangelho. Nós cremos e estamos caminhando e cometemos muitos erros nesse lugar, mas nós estamos caminhando justamente para esse lugar, incentivando pessoas a viver a vida familiar, a descentralização, onde pessoas são levadas ao nível pastoral e pastoreiam pessoas por meio dos U-Links, umas às outras, discipulando umas às outras, uma imitando as outras. Não existe
o pastor, o líder, o grande, a pessoa para ser imitada. Cara, a maioria de vocês eu nem conheço, mas lá no teu link você vai poder andar com alguém, lá no seu grupo pequeno você vai poder abraçar alguém, você vai ver alguém que está cometendo erros, você vai ver alguém que é digno de não ser imitado aos olhos da justiça humana, e você vai olhar para ele e vai dizer: cara, eu quero te imitar, porque eu sei que embora você tenha essas falhas, esses erros, aqui você acerta. E isso é muito parecido com Jesus. Eu vou caminhar com você para isso. Isso é maturidade na fé. Isso é viver uma fé madura. Não é uma igreja nem uma fé de espetáculo, mas é uma vida de fé real, com pessoas reais. Por isso Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você só imita alguém que você anda. Essa era a cultura rabínica. Você anda do lado, você aprende, você vê como ele age, você vê como ele faz, e você faz igual. Se você está andando sozinho, você não vai conseguir imitar a Cristo, porque você não tem uma referência. Você tem alguém na internet, você tem um livro que você lê, você tem alguma coisa distante, mas você não tem Jesus, você não tem o corpo de Cristo junto com você. Você precisa andar com pessoas para imitar a Cristo. Amém? Você está comigo aqui? Amém? Glória a Deus. E ele fala da ceia, um ato de imitação memorial. Existe um desafio muito radical aqui: viver o evangelho completo. Viver Cristo de forma pura e integral. E eu gostaria que você ficasse de pé junto comigo. Muitos de nós acabamos a nossa jornada vivendo, e eu gostaria que você prestasse muita atenção aqui, ó. Muitos de nós estamos vivendo uma jornada incompleta. Muitos de nós estamos caminhando numa jornada pela metade com Jesus. Paulo, ele ministra a ceia, e é algo muito poderoso na ceia. E hoje é um dia muito especial, porque nós fomos ministrados na ceia. Ele fala lá no capítulo 11 exatamente sobre isso, sobre nós imitarmos a Cristo. Ou seja, nós estamos tão próximos de pessoas que nós vamos caminhar com Cristo, tão próximo de Jesus, que Cristo agora passa a ser um conosco. Cristo agora passa a ser um comigo. Assim como diz lá em Gálatas: eu já estou crucificado com Cristo, agora já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Glória a Deus. O desejo de Deus é que você imite Cristo, porque um dia você será igual a Ele quando você encontrá-lo face a face. Um dia vai ser fácil ser como Jesus. Vai ser fácil você ter pensamentos santos. Vai ser fácil você ter pensamentos puros. Vai ser um dia em que se colocar de joelho diante do Senhor vai ser fácil. Não é essa dureza, essa dificuldade que a gente tem hoje, essa vergonha que eu tenho hoje. Não, o que vão pensar? Vai ter um dia que você vai estar diante de Deus, e que a glória de Deus vai ser tão grande que não vai ser difícil você dizer: Jesus, quão grande é a tua beleza, quão maravilhosa é a tua glória. Não interessa o que há do meu lado, na verdade do meu lado só tem gente igual a mim, que está vendo o que eu estou vendo. Sabe qual é a nossa dificuldade hoje? Que nós olhamos para as pessoas do nosso lado, e porque nós presumimos que elas não imitam a Cristo, nós temos vergonha de agir como quem imita a Cristo. O que importa a opinião de quem não anda com Cristo, se você está vendo o Rei da Glória? O que importa a opinião de quem não conhece a Deus, se você conhece aquele que te leva para o lugar da eternidade? Esses são dias de você viver o evangelho completo. Não só o evangelho da salvação, mas o evangelho da imitação. Que nesse tempo que nós vivemos, nós somos um com Cristo. Nós não só olhamos para a cruz, mas nós dizemos para Jesus: Jesus, muito legal esse sangue na cruz, mas eu quero tu comigo. Muito legal que o teu sangue foi vertido, mas como eu ando contigo,
Como eu vivo contigo. É isso que Cristo quer, que você avance, que você saia do evangelho da metade e que você entenda que Cristo não é só um sangue derramado, mas é um corpo, é uma vida que agora se torna um com você. Sabe que o povo de Israel, quando eles estão saindo do Egito e eles vão fazer aquela última Páscoa, a instrução de Deus, a última praga, matar os primogênitos, a instrução de Deus era: entre na casa de vocês, pegue um cordeiro, comam um cordeiro, coloca o sangue na porta. O sangue ficava na porta. O sangue era a salvação, era a salvação de você ser morto. Mas o que habilitava aquele povo a caminhar com autoridade, com força em direção à terra prometida, não era o sangue da salvação, mas era o corpo do cordeiro que eles comiam. Por isso que quando nós ceiamos, você não toma só o sangue. O sangue, ele diz para você, quando você toma o sangue, você coloca para dentro de você a salvação que Deus te deu. Agora, quando você come do corpo de Cristo, você está dizendo: o sangue me salvou, agora o corpo de Cristo me habilita a caminhar diante das adversidades, a caminhar diante das lutas, a caminhar diante da dificuldade, porque agora eu tenho Cristo em mim. Eu tenho Cristo em mim. Jesus quer que você conheça Ele. E para encerrar, eu gostaria de um único voluntário. Um homem, tem que ser homem. Um voluntário corajoso. Lá veio. Então, cara, vem aqui. Fica aí. Veja, Jesus ele faz uma pergunta para Pedro. Jesus ele pergunta para Pedro: quem dizem que eu sou? E aí Pedro ele diz: dizem que tu é Elias e tal. Fala um monte de besteira, que é o que a galera estava dizendo, o povo estava dizendo. E aí Jesus pergunta para Pedro: Pedro, quem tu diz que eu sou? Como é que é? Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É isso. Sabe o que Jesus diz para Pedro? Cara, isso aqui é demais. Jesus olha para Pedro e diz: tu é Pedro. Fazendo um trocadilho com o nome dele, agora sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Quando Pedro conseguiu chegar nesse lugar, depois de 3 anos andando com Jesus, Rodrigo, depois de 3 anos andando com Jesus, Pedro agora conseguia olhar para Jesus e dizer: eu estou te imitando, eu entendo quem tu é, eu vi quem tu é Cristo, tu não é Elias, tu não é qualquer outro, tu é Cristo, o Filho do Deus vivo. A partir do momento que Pedro reconhece quem Cristo é, aí agora Cristo diz para Pedro quem Ele é. Porque você só vai chegar no lugar de entender quem você é quando você chegar tão próximo de Jesus, que Jesus agora passa a enxergar Ele mesmo em você. Vamos ilustrar isso? Rodrigo, tu consegue enxergar o teu reflexo do teu corpo, a forma do teu corpo nos meus olhos? Tu consegue enxergar perfeitamente dessa distância? Não? Tu dá um passo para frente, eu dou um passo para frente. Olha bem no meu olho, tu consegue enxergar nitidamente o reflexo nos meus olhos, o teu reflexo aqui? Não? Eu tô tentando também, não consigo. Eu tenho uma vista boa e Deus já me curou, já até usei óculos, mas não consigo. Mais um passinho. Consegue enxergar nitidamente a ti mesmo, claramente assim, os teus olhos, a tua face. Dá para enxergar já um vultinho, né? Mas não tá bom ainda.
consegue enxergar nitidamente, claramente? Consegue? Enxerga? Dá para melhorar, né? Então vem, chega aqui. Melhora um pouco mais ainda. Sabe o que Cristo está dizendo para Pedro? Obrigado. Sabe o que Cristo está dizendo para Pedro? Quanto mais perto você anda de mim, quanto mais você me conhece, mais você vai ser enxergado como Cristo, mais você vai se parecer com Jesus, mais você vai refletir Jesus, mais você vai ser a imagem e semelhança de Jesus. Deus deseja que você ande com Jesus aqui, ó, meu amigo, coladinho, olho no olho, até que quando Cristo olhar no teu olho, Ele vai enxergar não mais você, não mais a sua versão pecadora, não mais esse que você diz que é, mas aquele que Ele diz que você é. Você é aquilo que Cristo diz que você é, filho amado de Deus, filha amada de Deus, alguém que está sendo habilitado para ser usado nos dons de Deus. Ah, mas eu tenho dons enterrados. Não. Jesus está chegando perto, e quando for Ele que refletir em você, os teus talentos e dons serão usados para redimir essa cidade em nome de Jesus. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém? Levanta a tua mão e diga: eu quero. Amém. Eu recebo isso. Eu quero refletir a imagem de Jesus.